com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos. Novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E quando nós estamos agora sendo convidados para vivenciarmos uma nova realidade, passar os seus festejos, o Natal, passou-se o Ano Novo, passou-se tantas festividades, o melhor também em dezembro, tantas formaturas, a minha missa também de ação de graças, dia 6 de dezembro, e celebrando e agradecendo a Trindade Santa os meus 65 anos de feliz ordenação sacerdotal no Santuário de Zambuja Brusque, pelo arcebispo de então de Florianópolis, Dom Joaquim Domingues de Oliveira, depois de ter passado tantos anos de estudos. Todos nós sabemos que todos sacerdotes, estou falando isso porque às vezes a pessoa que pensa que o padre não tem estudo nenhum, pelo contrário, e quando eu falei outro dia para um jovem que tem que fazer todo o ensino fundamental, como qualquer criança, o ensino médio e a faculdade de filosofia, mais 4 anos, e mais 4 anos de teologia. E depois, se desejar, pode fazer mais cursos. Eu também fiz psicologia e mais tarde ainda, já como padre também, parapsicologia, com o grande padre Quevedo, que faleceu há uns 4, 5, 6 anos atrás, com seus 89 anos. Ele tinha escrito muitos livros sobre parapsicologia, uns 4, 5, 6 livros com 600, 700 páginas, autor de 19 ou 20 livros escritos por ele, uma grande capacidade. E o estudo nunca ocupa espaço dentro de nós. Assim como nós vamos nos desenvolvendo no nosso fisiológico, no nosso corpo, devemos ir também ir desenvolvendo na nossa mente, nos nossos estudos, também no nosso psiquismo, no parte psicológica, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida espiritual. É isso que Deus pede de todos e cada um de nós. Por isso Deus nos criou, nós seres humanos, está bem claro, já no primeiro livro, do livro das origens, livro do Gênesis. Deus nos criou em matéria, corpo, mas também espírito. O espírito que é muito importante. As faculdades do nosso espírito são inteligência, imaginação, vontade e tantas outras faculdades. E por isso, agora, vamos rezar essa bonita oração em louvor ao Divino Espírito Santo. Quem é o Divino Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Espírito da luz, é aquele que nos ilumina, é aquele que nos dá força de vontade para que o demônio não domine a nossa vontade.
não nos leve para as trevas, mas que possamos continuar sempre na graça, na amizade com Deus. É ali, nós cultivando nosso espírito, que nós vamos nos realizando cada vez mais na nossa vida, e não deixarmos-nos dominar pelas paixões. Quantas pessoas que agora, refletindo, quinta-feira, refletindo, veem a bobagem que fizeram, gastando inutilmente o seu dinheiro, que agora está fazendo falta. Quem sabe quantos que ficaram feridos durante os dias de carnaval, porque no volante do carro deixaram-se embriagar, não é essa a vontade de Deus, e pior que muitas vezes no trânsito prejudicar outras pessoas ou prejudicaram familiares, ou talvez em brigas, ou pior ainda também se contagiando com doenças sexualmente transmissíveis e com outras enfermidades, especialmente o HIV, a AIDS. Diversas pessoas já me disseram: Padre Pedro, sabe que eu gosto de escutar o senhor, porque o senhor diz a verdade. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. O meu programa é bastante diverso. Não me atendo somente à parte espiritual. Nós somos espírito, sim, mas somos também matéria, somos também corpo. Nós precisamos nos alimentar corporalmente todos os dias e também espiritualmente com o preciosíssimo corpo e sangue de Cristo Jesus, onde Cristo Jesus, na grande quinta-feira santa, na véspera de sua morte, quando ele celebrou a primeira e a única missa, o que é que ele falou? Ele disse claramente, referindo-se à hóstia consagrada: isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e comei. O próprio Cristo. Sabia Cristo Jesus que nós precisamos desse alimento espiritual. E quantas pessoas que ignoram este alimento espiritual e não sabem por que vivem desanimadas, tristes, angustiadas, vazias interiormente. Quantas pessoas, e depois que começa uma nova caminhada, é esta caminhada que a Igreja Católica, como também outras denominações religiosas, nesta época da quaresma são os 40 dias de preparação para a ressurreição de Cristo Jesus, para a Páscoa. Então, quaresma é um tempo de nós nos interiorizarmos, olharmos um pouco para a nossa consciência, olharmos um pouco para os valores eternos, que são verdadeiros valores. E eu tenho convidado para rezar esta oração, em honra do Divino Espírito Santo. E o que diz o início? Esta oração, em louvor ao Divino Espírito Santo, nos diz: rezando esta oração, em louvor ao Divino Espírito Santo, Espírito das luzes, o que acontece? A pessoa obterá um bom resultado nas provas, nos seus estudos, sempre tem provas de avaliação, nas entrevistas, a pessoa vai fazer uma entrevista, por exemplo, para um emprego. Então o Espírito Santo vai iluminar.
no Enem, no ensino, para ver o resultado, e no vestibular, contanto que tenham estudado, diz aqui também o início desta oração. Eu fui professor 37 anos, também fui estudante muitos anos, sem dúvida nenhuma. Todo padre, em geral, é ordenado com 25, eu fui ordenado sacerdote, com a graça de Deus, com 25 anos, quando a pessoa não roda, tal, isso, aquilo. Estudos nos seminários são bastante difíceis. Alguns, eu tive colegas que não conseguiram acompanhar os estudos, desistiram. Bem, mas outras pessoas são ordenados padres com 28, 27, 30, 36 anos, vocações mais maduras, como nós chamamos, né? Então, muitas pessoas rodam nas entrevistas, no Enem, no vestibular e mesmo nas provas, nas salas de aula. Por quê? Não porque não sabem a matéria, porque estudaram bastante. Existem aqueles que, infelizmente, mais tarde se arrependem. Não estudaram, não esforçaram, desistiram, mas muitas pessoas não obtêm o bom resultado. Por quê? Na hora ficam nervosas, ficam ansiosas. Então, os trilhões e quatrilhões de neurônios que nós todos temos, eles não se coadunam, eles não se entrosam, eles também ficam agitados e a pessoa então não consegue obter o resultado que gostariam de receber e os seus pais receberam. E ao passo que esta oração do Divino Espírito Santo, quantas pessoas que começaram já há 2, 3, 4 anos atrás, rezando e pedindo as luzes do Espírito Santo, diversas pessoas, diversos, no vestibular e no Enem, Padre Pedro, mas que coisa, Espírito Santo, de fato, deixa a gente serena, tranquila, tal. Eu sei de 2 pessoas que medicina vieram com muita alegria me dizer: Padre Pedro, obrigado por ser, o senhor tem orientado a gente para rezar. Orientei centenas ou talvez centenas e centenas de pessoas, porque todos nós queremos que a pessoa sempre se saia bem, seja no vestibular, seja no Enem, seja num concurso, seja nas provas. E o mesmo é o desejo dos pais, mas ficando nervosa nem sempre. Então, por isso essa oração, aliás, tem diversas pessoas me perguntaram: Padre Pedro, onde é que eu posso conseguir essa oração? Nas igrejas, muitas vezes, eu coloco essa oração e logo desaparece, porque muita gente tem essa angústia dentro de si, pais que levam essa oração para os filhos. Mas se você desejar, na catedral quase sempre tem. Mas passando muitos turistas na nossa catedral de Florianópolis, então, claro, mas em breve sempre vai se colocando. E também na secretaria ali de Coqueiros, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Mas vejam que oração maravilhosa. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e bendizemos e amamos. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa memória. Iluminai-nos, ó Divino Espírito Santo. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do vosso Evangelho. Concedei-nos os dons da sabedoria, da ciência,
da inteligência e do conselho. Espírito santificador, a vós consagramos a nossa vontade. Conduzi-nos sempre e em tudo conforme a vossa vontade, ó Pai eterno. Concedei-nos o dom da fortaleza, de não desanimar facilmente diante de problemas, diante de dificuldades. Então, o dom da fortaleza, o dom da perseverança, quanto é importante também. E continua esta bela oração. E o santo temor de Deus, Espírito de vida, a vós consagramos o nosso coração. Fazei crescer em nós a vida divina. Concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, pedimos, iluminai-nos. Com vossa graça fortalecei-nos. Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Então veja que oração. Eu, aliás, rezo diariamente esta oração, bem como também a oração que o Papa Francisco pede para rezarmos, sempre que possível, a oração pelos presbíteros, pelos sacerdotes, que em geral também você encontra, especialmente na igreja da Catedral de Florianópolis e também ali na paróquia de Coqueiros, como também a oração em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. Já falei mais uma vez, 2 órgãos, 2 membros, sem os quais nenhum ser humano pode viver. Quais são? Sem a cabeça, que o jovenzinho Davi, leia a palavra de Deus lá do nosso jovem Davi, que depois tornou-se rei do povo de Israel, que com uma funda, com um estilingue e uma pedra, matou Golias, um gigante que dominava todas as pessoas, que vencia todas as batalhas, ele como general do exército dos filisteus. E simplesmente ele veio todo revestido de bronze e tal, que não passava nenhuma flecha nem nada, e também de capacete, mas esqueceu de deixar uma pontazinha aqui aberta. E o que é que fez Davi? Com uma pedra e a funda, pá! Claro que Deus estava presente. E o que aconteceu com Golias? Pá! Caiu. E Davi correu lá, pegou a espada do próprio Golias. Pegou a espada, cortou. Então, 2 membros, 2 órgãos que nós não podemos viver. Sem a cabeça e sem o coração. Mas é necessário que nós também cuidemos da nossa cabeça. Quando a pessoa, por exemplo, se embriaga, coitado dos neurônios, fica ali dançando ali, tal, e perde a sua função de raciocínio. Não era isso que os neurônios, os trilhões de neurônios, queriam que acontecesse. E por isso a pessoa embriagada faz as maiores asneiras. Às vezes, pessoas, eu escutei já algumas senhoras, esposas de beberrões. Padre Pedro, ele chegou em casa, assustou os filhinhos, um se escondia debaixo da cama, outro pulou pela janela e não sei o quê. E ele, o meu marido embriagado, foi quebrando louça, quebrando isso e atirando. Vai. No outro dia, marido, eu deixei de ir propósito, coisas quebradas. Vê o que tu fizeste ontem à noite aqui. Não sei. Eu? Estás mentindo. Não fui eu.
seu mentiroso, seu sem vergonha, vai ter juízo. Que exemplo você está dando? O que Cristo diz a seu respeito? Os passarinhos não chegam perto dessa bebida terrível. Quanta gente que desgraçou a vida e quantas pessoas que desandaram na vida, e pior, aqueles que pegam volante no carro e matam pessoas da própria família, como eu sei de mais de um caso. E eu trabalhei no hospital, quantas pessoas feridas, quantas pessoas hoje em cadeira de roda, quantas pessoas inocentes no fundo de uma cama por causa de um sem vergonha beberrão, pegou o volante e desgraçou outras pessoas. Isso Deus não aceita de modo algum. Ninguém de nós aceita. Devemos sempre procurar viver conforme Deus nos dá a mente. E também cuidar do nosso coração. Claro, devemos cuidar do nosso coração, cultivar o nosso coração. É esta a vontade de Deus. Então, o meu programa tem pessoas que dizem, não, Padre Pedro, um tempo atrás eu falei aqui sobre a próstata. E é terrível como a próstata está levando vidas para a eternidade. E também falei sobre as glândulas mamárias. Quantas pessoas que, infelizmente, diz muito bem, a doutora, não vou citar o nome aqui, mas a doutora fulana de tal dizia na sua reportagem, no seu escrito, quantas jovens, quantas senhoras jovens poderiam estar vivas se tivesse procurado recurso, uma consulta um pouco mais prematuramente, uma bastante fácil a situação dessa pessoa, mas foi para a eternidade. Então eu sempre procuro, e assim vamos para o futuro, falar um pouco sobre a religião, sobre a Igreja Católica. Já falamos uma vez, mas são outros assuntos que vão aparecendo e que achamos também muito importantes e colocamos. Mas vamos agora fazer uma oração. Estamos numa época muito importante, a época da Quaresma, que é um tempo de mais oração, de mais leitura da palavra de Deus. Quanta passagem maravilhosa, não somente espiritual, mas para a própria pessoa também, para a sua vida. Então, ler a palavra de Deus, fazer um pouco de sacrifício por amor ao Cristo, viver um pouco mais a fraternidade, visitar uma pessoa idosa, visitar uma pessoa enferma. Quantos, às vezes, parentes se encontram no hospital ou em casa que gostariam de um diálogo, de uma conversa com um parente e nada, né? Então, é necessário. E façamos, então, neste momento, uma oração em louvor a Cristo Jesus, pedindo a proteção de Cristo. Ó Jesus Cristo, vós sois adorado no céu e na terra, em todo tempo e em toda hora. Sois a paciência, a compaixão e a própria misericórdia. Amais os justos, tende piedade dos pecadores. Chamais todos os seres humanos à salvação eterna, e lhes prometeis os bens futuros. Acolhei as nossas preces, nossas orações de dia de hoje e sempre. Conformai nossa vida à vossa vontade. Santificai nossas almas e nossos corpos, purificai nossos pensamentos e tornai-nos
virtuosos sob a provação e sob a tristeza. Protegei-nos e abençoai-nos para que cheguemos sempre mais à unidade da fé e ao conhecimento da nossa glória futura que Deus nos reserva para a nossa felicidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu apresento aqui, se você ainda não adquiriu o seu calendário, por que eu falo isso? Porque pessoas estão me pedindo, perguntando onde é que poderão encontrar. Olha, as paróquias todas, de modo geral, talvez no Santuário Nossa Senhora de Fátima, aqui no Estreito, onde também tem alguns calendários, tinha na paróquia de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, bem como também na paróquia Santo Antônio de Campinas. Procurem, mas não devem deixar para a última hora esse calendário maravilhoso. Bem, vamos findando o nosso programa e com muita alegria eu me coloco sempre à disposição. Qualquer pessoa que desejar que eu coloque algum assunto pode dialogar comigo. Então, saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, a Mãe do Cristo e Nossa Mãe, tem ela o título que tiver. Nós sabemos que Nossa Senhora tem mais de 5.500 títulos, sempre a mesma Mãe de Cristo e Nossa Mãe, e a nossa oração em favor de todas as pessoas desanimadas, pessoas tristes. Rezemos por elas para que se animem nos seus trabalhos, nos seus estudos, também sejam mais pacientes dentro do seu lar. E agora também a bênção da água, a bênção em favor dos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa quaresma, procure espiritualizar mais a sua vida. Amém. Tome essa água com muita fé.